Graças e paz, irmãos. Seguindo aqui a nossa escola bíblica dominical, vamos abordar agora a lição 13, que diz assim: o propósito de missões. Essa palavra propósito, a chave dela está relacionada do que, se existe, tem um porquê. Sejam coisas, sejam situações, sejam pessoas. Se existe, tem um porquê. Isso é propósito. E nós vamos abordar toda essa questão dentro dessa lição, ok? Então vamos para o texto áureo, que diz o seguinte: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Isso está em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 16. Eu faço questão de grifar essa frase, essa última frase. Ai de mim se não anunciar o evangelho. No decorrer da lição, vocês vão compreender o porquê disso. Tá? Porque, olha o que a verdade prática diz. A verdade prática diz assim: pregar o evangelho a toda criatura não é uma opção, mas uma imposição divina. Eu vou muito mais além, porque as ordenanças divinas, desde o Antigo Testamento e o Novo Testamento, seja no Antigo Testamento por meio dos profetas, da história que tem registrado o agir de Deus, as ordens de Deus, enfim, até a vida de Jesus, quando Jesus nasce e ele começa a instruir os discípulos e todos aqueles que andavam com ele, dando instruções, direções, ordenanças. Nós temos que cumprir. E justamente a nossa lição da escola bíblica, ela aponta o quê? Até os confins da terra. É uma ordenança que está lá em Mateus 28. E esse texto, ele aborda justamente uma ordenança de que é anunciar o evangelho a toda criatura. Desde Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Então, entenda que essa situação, essa imposição que nos é posta, é uma ordenança. E isso interfere muito no nosso viver com Deus. Se nós cumprimos suas ordenanças ou não. Ok? Então vamos seguindo aqui, vamos na leitura bíblica em classe. Ele diz assim, está lá em Apocalipse, no capítulo 5, do versículo 9 ao 14. Vocês vão ver que é maravilhoso o querer de alcançar pessoas, independente da posição que ela se vive hoje. Vamos ver comigo. Apocalipse 5, versículo 9 diz assim: e cantava um novo cântico, dizendo: digo és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. No versículo 10, eu quero que grife esse versículo. E para o nosso Deus fizeste reis, sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Isso é muito importante, eu quero que grife, porque tem uma abrangência que está ligado intrinsecamente sobre o tribunal de Cristo. Primeiro, os que serão arrebatados, serão julgados, nós vamos abordar esses versículos, esse assunto, tá? E depois do milênio também haverá um tribunal para julgar todas as nações. E aqui interfere justamente nós que seremos arrebatados. Vocês vão compreender isso profundamente, será maravilhoso. Seguindo, no versículo 11. E olhei e vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era um número de milhões e milhares de milhares. E com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e glória e ações de graça. E eu vi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar e todas as coisas que nele há, dizer: ao que está assentado sobre o trono e o Cordeiro, sejam dadas ações de graças, honra, glória, poder para todo sempre. Verso 14. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Seguindo nossa lição, vocês viram que eu pedi para vocês grifarem o versículo 10, e no transcorrer da lição, vocês vão compreender isso, tá? No tópico 1, já vamos direto para o tópico 1. Acompanhe comigo. O alvo da obra missionária. No número 1, diz o seguinte: o fundamento da realidade salvífica. Presta atenção, no primeiro parágrafo diz assim: uma leitura atenta do livro do Apocalipse é possível perceber o propósito de Deus de redimir a humanidade desde o livro de Gênesis. Quando fala do livro de Gênesis, está apontando qual? O texto áureo de toda a palavra de Deus. Está lá em Gênesis 3, no capítulo 3, né? Versículo 15. Ok? Né? Então vamos seguindo aqui. Na sequência, em Apocalipse 5, há um relato de uma grande multidão de pessoas redimidas pelo sangue de Jesus. Vamos ler lá, vamos voltar de novo aqui na leitura bíblica em classe, no Apocalipse capítulo 5, mas vamos ler o versículo 9 e 10, para a gente entender isso aqui. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, de toda a língua, de todos os povos e nações. Mas o versículo 10. E para o nosso Deus o fizesse reis, sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra.
Vocês lembram da passagem que Jesus ele fala assim, todos aqueles que Deus me enviou, eu não os lançarei fora? Então aqui mostra claramente o objetivo de Deus sempre foi resgatar-nos, nos redimir. Desde a fundação do mundo, o plano dele era sempre de nos resgatar, de ter-nos junto dele, caminhando com ele, andando com ele, usufruindo da sua presença. Ok? Vamos seguindo aqui a lição. No último parágrafo diz assim, nesse sentido, anunciar essa realidade salvífica para todo ser humano é um alvo sublime de nossa missão. Por quê, irmãos? Se foi com o sangue de Cristo que nós fomos salvos, nós fomos resgatados, alcançamos também a graça, fomos, como na lição anterior nós comentamos, nós fomos enxertados na videira, né? Nós fomos adotados como filho. Cheguei a abordar com vocês um assunto sobre isso, lá em 1 Pedro. Se nós alcançamos tamanha graça, por que não anunciar isso às outras pessoas? Que diferença tem de nós para os outros seres humanos? Na verdade, essa graça, esse presente, essa alegria, essa dádiva, ela não pertence só a nós, não fica preso só dentro do nosso contexto, do nosso mundo. Tem que alcançar outras vidas. Quando algo é transbordante em você, você não quer que as outras pessoas se alegrem com você? Olha, contemple e fala assim, olha que maravilha, olha quem se tornou. Olha como é essa pessoa, olha como ela está, olha a conquista, olha o grande passo que deu. Poxa, ninguém dava nada a essa pessoa e agora olha como está, completamente diferente. Não é bom? Então, quando nós fomos alcançados pela graça do Senhor, nós recebemos tamanha grandeza, tamanha maravilha, tamanha graça. E isso nos confortou, nos trouxe alegria, nos trouxe uma nova forma de ver o mundo e viver para Deus. Então nós devemos anunciar isso para as outras pessoas, para que elas também contemplem isso e vivam isso com muita alegria, muita satisfação. É trabalhoso, né? Mas é muito bom. Vamos seguir aqui a lição. No número 2 diz assim, um propósito global. É interessante porque global é o mundo todo, né? Abrange o mundo todo. Não fica preso só a uma região, só a um povo, só a uma etnia. Não. Em todos os lugares. Por isso que a lição, a escola bíblica iniciou até os confins da terra com esse tema, né? Porque todas as pessoas, todos os povos precisam compreender isso. Nós sabemos, nós estudamos lições anteriores que onde iniciou o evangelho, onde na verdade na sua totalidade tinha se convertido, hoje o evangelho é a coisa mais difícil de se pregar, porque fecharam, eles trancaram as portas para a verdade. E por que disso? Nós temos que buscar no Senhor os seus dons, o seu Espírito Santo, para que a gente volte a conquistar as pessoas, anunciando a palavra, que o Espírito Santo é quem vai agir e vai operar o milagre da conversão. Porque isso não é de nós, é dom de Deus. Ok? Vamos seguindo aqui. Então, diz assim, olha, vamos lá. Em Mateus, no capítulo 28, eu quero ler aqui com vocês, aqui a lição está apontando, 18 ao 20, mas eu quero ler o 17 também. Olha o que diz o texto. Mateus, capítulo 28, versículo 17. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. O contexto disso aqui está lá quando Jesus é ressurreto, né? As mulheres vão até o sepulcro, enfim, Maria de Magdala vê Jesus, né? E ele diz assim, fala com os discípulos que eles vão até a Galileia, que lá vão encontrar com eles. Então, dentro desse contexto que acontece isso. E quando Jesus aparece, aqueles que estavam reunidos ali na Galileia, né, alguns, né, o viram, adoraram, né, o reconheceram, Senhor, Mestre, Rabi, Rabone, né, como Maria Madalena de Magdala fala, Rabone. Muitos, né, adoraram, mas muitos também duvidaram, ficaram espantados. Entenda, é natural às vezes de ter dificuldade de compreender algumas coisas ou aceitar aquilo como verdade. É natural. Porém, a gente tem que estar aberto a ver e ouvir, compreender, permitir que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas. Eu costumo sempre falar, eu abordo nas minhas pregações e sempre acabo batendo na mesma tecla com relação a Romanos capítulo 12, que toda transformação da nossa vida, do nosso modo de viver, para começarmos a andar como Cristo andou, está na renovação da nossa mente. A nossa mente é a principal entrada para transformar nosso ser e nosso corpo. Então, se você crê que você vai ser arrebatado, vai receber um novo corpo, vai ser transformado como um corpo glorioso, como foi o de Cristo, você tem que começar a renovar isso dentro da sua mente. A sua mente tem que ser nova, ela tem que ser impactada pela verdade pregada, pela palavra da verdade. E assim sendo transformada a sua mente, tanto o seu ser, como o seu espiritual e o seu físico, ele transforma e se fortalece. Isso é muito impactante. Ok? Vamos seguindo aqui. Versículo 18. Chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Versículo 19. Portanto,
e de fazer discípulos de todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos tenho mandado. Olha, ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos tenho mandado. Então isso é uma ordem. Então não é algo que você, eu faço se eu tiver com vontade. Não. O id é uma ordenança que Jesus está mandando. E ele vai muito mais além, ensinando a obedecer todas as coisas que vos tenho mandado. Então, para a gente ensinar, a gente tem que estar disposto a aprender. Tá vendo? Renovação da mente. Quando a gente começa a ler, ouvir, a gente se une para poder aprender os estudos bíblicos, a palavra. Quando a gente se reúne nesse propósito de crescer no conhecimento e na graça, o Espírito Santo, ele transborda nossas vidas e nos faz lembrar de todas as coisas. Foi o que o próprio Jesus disse. Que ele enviaria o Consolador, para quê? Para nos fazer lembrar de todas as coisas. Jesus, Deus, desde a criação do mundo, ele não fez nada ao vento, assim, ao léu, sem um porquê. Por isso que o propósito de missões, eu enfatizei a questão da palavra propósito, porque o propósito está ligado que tudo que existe, tudo que tem um porquê. Então Jesus, ele nos ordena a ir pregar, não é aleatoriamente, e sim porque tem um porquê. É um propósito. A salvação do mundo. Então nós somos o porta-voz do Senhor, nós somos embaixadores de Cristo. E anunciando, o Espírito Santo começa a operar. Porque quem vai fazer lembrar de todas as coisas é o Espírito Santo. Então quando você anuncia, quando você fala, você dá seu testemunho, você diz, eu li essa palavra, eu entendi o que foi ministrado, e você começa a falar com a pessoa, quando a pessoa comenta uma coisa, você lembra, alguém comenta uma coisa, está comentando uma coisa aleatória, uma coisa social. Aí você lembra o texto bíblico daquilo que foi falado com você, que trabalhou na sua vida, aí você comenta com a pessoa começa a ser tocada, o Espírito Santo começa a agir na vida da pessoa, a pessoa começa a compreender, a analisar, poxa, por que essa pessoa falou isso? Nossa, isso faz todo sentido. Ou às vezes a pessoa vai falar assim, poxa, mas eu não concordo com isso. Por quê? Porque às vezes ela pode estar com a mente cauterizada, ela pode falar, mas eu concordo, mas aquilo começa a trabalhar na vida, aquilo começa a ferver dentro dela, e começa a mexer com o íntimo dela, e ela começa a refletir constantemente com aquilo. Essa é a grandeza de Deus, esse é o operar de Deus. Vamos seguir aqui a lição. Versículo 20 aqui para nós fechar a leitura. Ensinando a obedecer todas as coisas que você mandar, certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, é maravilhoso. É maravilhoso. Jesus, ele nos promete. Se nós cumprirmos suas ordenanças, seu mandato, ele vai estar conosco. Olha que grande privilégio. A sua presença, o caminhar com ele, assim como era lá em Gênesis. Quando o homem e a mulher caminhavam no jardim, Deus, ao findar do dia, se fazia presente e andava com eles. Olha que maravilha. Eles nos garantem isso, porque foi o próprio Jesus que disse, eu estarei convosco. Vocês já conseguiram analisar, entender, alcançar a plenitude disso? É viver o céu, aqui e agora. Vamos lá, seguindo a lição. Vamos comigo aqui no segundo parágrafo, diz assim, pregar o evangelho a todos os povos para resultar em conversão de milhões de pessoas, todas as etnias, é o propósito glorioso de Deus para a igreja. Eu quero ler com os irmãos, não está na lição aqui, mas eu quero ler com os irmãos, Romanos capítulo 10, versículo 14. Vocês vão compreender isso. Olha o que diz. Como, pois, invocarão a quem não creram? E como crerão naquele a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Olha o versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz e do que anunciam coisas boas. Irmãos, como diz aqui no parágrafo que nós lemos aqui, pregar o evangelho a todos os povos para resultar em conversão de milhões. De todas as etnias, porque é um propósito glorioso de Deus para a sua igreja. Por isso que eu quis ler com vocês Romanos 10, 14. 14 e 15, na verdade. Porque olha só. Primeiro versículo, ele fala assim, como, pois, invocarão a quem não creram? E como crerão naquele a quem não ouviram? Então, se a gente não anuncia, eles não ouvem. Se eles não ouvem, eles não creem. Eles não creem. Se eles não creem, eles não vão invocar. Eles não vão clamar. Eles não vão buscar a Deus. Olha a responsabilidade que nós temos. Seguindo. No versículo 15, olha só. A abrangência da responsabilidade. E como pregarão se não forem enviados? Então as direções, seja de qualquer denominação, qualquer, como eu posso dizer, de qualquer nível hierárquico, tem que saber que tem que preparar pessoas e enviar, ok? Mas não fica só preso nisso, eu vou mostrar para vocês que existem outras responsabilidades também, aqueles que entenderam o chamado de Deus.
Porque se você não entendeu o chamado de Deus, você ainda não compreendeu o que é salvação. Ok? Mas vamos seguir aqui a leitura. Quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. É interessante esse texto porque está muito ligado ao versículo 10 da nossa leitura bíblica em classe. Que, ó, eu vou ler novamente para vocês gravarem isso aí. Versículo 10 de Apocalipse 5. E para o nosso Deus os fizeste reis, sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Os pés formosos terão o privilégio, o grande privilégio, de reinar sobre a terra com Cristo. E isso, aqueles que foram arrebatados. Aqueles que foram arrebatados no milênio vai reinar com Cristo. Olha que privilégio maravilhoso. Você deve estar com certeza ansioso, querendo, desejando isso. Porque essa vida que nós vivemos nessa terra aqui, porque nós somos de passagem, nós somos peregrinos. É o que a palavra diz, nós somos peregrinos. A gente sofre. A gente tem tanta agruras nessa vida que a gente tem que transpor, tanto obstáculo que a gente tem que, sabe, romper. E você, poxa, se você compreendeu a salvação de Cristo, todo o seu propósito, todo o seu plano, tudo que ele fez por nós, compreendeu o plano da salvação, você tem que estar ansioso, desejoso por esse dia, por esse momento. Isso é extremamente importante. Quando a gente se reúne, como a gente tem feito, para aprender, para conhecer um pouco mais da profundidade da palavra, quando a gente compreende a importância do culto de doutrina, culto da família, o culto de oração, as lições têm abordado todos esses temas que as igrejas, sempre com muito carinho e zelo, procuram apresentar ao povo. Quando a gente compreende isso, a gente começa a viver dessa forma, olha, a gente começa a compreender que a salvação ela vem desde o início de todas as coisas. Porque quando Deus começou a criar o mundo, nele antes disso, muito antes disso, ele já nos gerava. A humanidade já estava sendo feita, sabe, em seu interior, já estava ali, já era um fruto de seu interior. É um tanto complexo, mas simples de compreender isso. É só as mães, as que já são mães, sabe o que significa gerar um filho. Então, comece a imaginar a grandeza de Deus nos gerando antes de toda a criação do mundo. E qual era o propósito? Qual era o plano de Deus? Justamente o resgate e a salvação. Por isso que o autor aqui da lição, ele fala que lá no primeiro tópico e na primeiro item, ele fala assim, que Deus, o propósito de Deus, desde Apocalipse até Gênesis, era de redimir a humanidade. Então, antes mesmo dele criar o mundo, os mundos, o universo, em toda a sua complexidade, ele nos gerou. Que privilégio de nós termos um Pai, um Senhor como esse. Que maravilha. É maravilhoso. Vamos seguindo a lição aqui. Eu quero ir no segundo tópico. Diz assim, pregar o Evangelho é a responsabilidade de todo cristão. Número 1. Qual é a nossa disposição? Aí mexe com muita gente. Mexe comigo, mexe com você. Tem certeza. Não tem como. Mexe. Mexe. Toca lá no âmago. Porque vamos lá. Olha o que o autor da lição diz. Como está a nossa disposição em levar o Evangelho a todo mundo? Tudo que você tem aprendido, tudo que você tem vivido, as experiências que você tem tido com Deus, você está guardando só para você? Uma coisa que eu costumo dizer, a gente às vezes passa por situações, por exemplo, tem circunstâncias que eu vejo outras pessoas passarem que eu não consigo me ver passando por aquilo. Só que tem circunstâncias que eu passei que foram drásticas. Sabe, me colocar em uma situação de me prostrar de uma forma, às vezes tenebrosa, de clamar por minha própria vida. E eu vejo que muitas vezes tem pessoas passando por situações e eu consigo enxergar que isso que eu passei é uma substância poderosa para ajudar outras pessoas. Então a permissão de Deus em ter autorizado, permitido eu passar por determinadas circunstâncias, não foi em vão. Foi justamente porque outras vidas precisam. E quando eu conheço o Evangelho, conheço a grandeza da salvação, eu consigo compreender que os livramentos e as conquistas, e às vezes os afastamentos, as perdas que eu tive, foi por uma bênção em minha vida, foi para o operar de Deus, para o nome de Deus ser glorificado. Quando eu compreendo isso e vivo a sua verdade, quando eu vejo alguém passando por uma situação parecida, estou pronto
Anunciar para ele e falar assim, olha, eu passei por isso, então creio, porque foi dentro disso, conforme a palavra que eu recebi, e Deus operou, e assim foi comigo. Não se preocupe, você está sofrendo agora, mas você vai cantar o cântico de vitória. Então nada, por isso que o propósito, a palavra propósito, nada, seja circunstância, coisa ou alguém, ela existe, não é à toa, tem um porquê. Ok? Então se você está passando por uma dificuldade hoje, você não tem que se lamuriar. Eu entendo. Nós somos seres humanos, somos carne. E a gente acaba, às vezes, resmungando da situação que a gente vive. Mas a gente não pode se lamuriar. A gente tem que entender se isso tem um propósito. E buscar em Deus, nas orações, como nós estudamos recentemente, orando, intercedendo um pelo outro. A gente tem que ter um mentor espiritual com muito mais sensibilidade do que nós, e a gente poder conversar com ele e falar, me ajuda, porque eu estou passando por isso, essa situação tem me afrontado, a gente tem que buscar, porque quando a gente tem a resposta, tem o conforto, o refrigério do Senhor, a gente fica pronto, a gente fica, como eu posso dizer, a gente se blinda de uma forma que a gente acaba sendo escudo para outras pessoas. Vocês estão compreendendo? Isso é muito importante. Vamos lá, vamos seguindo aqui. A vinda do Senhor Jesus Cristo tem a ver com a execução dessa ordenança, que está lá em Mateus 24. Vamos ler comigo. Mateus 24, eu quero ler do 12 ao 14. Aqui a lição está dizendo o versículo 14, mas eu quero ler do 12 ao 14. Olha o que diz. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha o que o 14 diz. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Olha que maravilha. Seguindo aqui a leitura, diz assim: à luz dessa grande urgência evangélica, o que temos feito em prol do reino de Deus. Olha que maravilha. A vinda do Senhor Jesus tem a ver com a execução dessa ordenança. E à luz dessa grande urgência evangélica, o que tem feito em prol do reino de Deus. O que nós temos feito em prol do reino de Deus? Uma das coisas que... por que eu li o versículo 12? Porque ao se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vocês estão percebendo que muitos estão frios em amor? Hoje em dia, é muito comum as pessoas pensarem no seu próprio eu. Por isso que, quando eu falei no início da nossa lição, que a gente tem que estar disposto a distribuir essa grandeza que Deus nos deu, que foi a sua graça, a salvação, para alcançar as pessoas, aí é que está, o amor de muitos tem esfriado, e as pessoas não têm mais falado do poder salvífico de Cristo. E na sequência da própria lição diz assim: à luz dessa grande urgência evangélica, o que temos feito em prol do reino de Deus? Vamos ler comigo? Aqui tem alguns versículos apontados, mas eu quero ler com vocês 2 Coríntios capítulo 5. Tá? 2 Coríntios capítulo 5, o versículo 10. Vamos lá comigo. Olha o que diz. Pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Vamos lá. Aqui o tribunal de Cristo, aqui quando ele fala do tribunal de Cristo, ele está falando intrinsecamente do milênio. Ok? Lá do milênio. Depois que passar a grande tribulação, a igreja for arrebatada, houver a grande tribulação, que é período de 3 anos e meio, que será um disfarce, vai ser tudo bom para enganar o povo, aí depois 3 anos e meio de perseguição, ok? Aí Cristo vem com a sua igreja, né? E impõe o milênio. Aí passa-se o milênio e vem o grande tribunal de Cristo. Enfim, vocês sabem disso, nós já temos comentado, eu não vou prender a esse tópico, a esse ponto, para a gente não sair fora da lição. Porém, haverá o tribunal. Mas como será o tribunal para aqueles que foram arrebatados, aqueles que perseveraram em fé, e foram unânimes em seguir as ordenanças de Deus, de Cristo? Como será? Quero que vocês abram comigo lá em 1 Coríntios, no capítulo 3. Vocês vão compreender. 1 Coríntios, capítulo 3. Versículo 7 ao 9, olha o que diz. Pelo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas Deus que dá o crescimento. Versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Versículo 9. Pois nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Vamos seguir. Quero pôr alguns versículos aqui, quero ir já direto para o versículo 12. Vocês vão entender. Segue aqui comigo. Versículo 12. E se alguém sobre esse fundamento levantar um edifício de ouro,
prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Olha o versículo 13. A obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Grife bem isso. O dia a demonstrará. Que dia? O arrebatamento. Tem o tribunal de Cristo e o dia, o grande dia do arrebatamento, em que nossos corpos serão transformados. Só que, veja, cada um levantará nesse fundamento um edifício de ouro, prata, pedra, madeira, feno, palha. E olha o que diz seguindo aqui o versículo 13. A obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Por que eu digo para vocês que isso faz parte do arrebatamento? Olha o versículo 14 ou 15. Diz assim: se a obra de alguém que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Vocês vão entender por que serve o galardão. Versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Recebe a purificação, a palha se queima, a madeira se queima, o feno se queima, ok? Mas será salvo. De quem que isso aqui está falando? Dos que forem arrebatados. Por isso que nós lemos o capítulo 2 Coríntios, capítulo 5, 10, porque ele aponta justamente isso. Essa diferença a gente tem que estar pronto. De qual você prefere participar? Eu quero ser arrebatado, justo, com certeza. Esse será para mim uma honra, um privilégio gigantesco. Deus olhar para mim e falar assim: vem, meu filho. Eu poder subir no céu e, sabe, independente se eu tenho ouro, prata ou pedras preciosas, eu quero estar lá. Eu quero, sabe, participar das bodas do Cordeiro. Quero estar lá junto com o Senhor. Mas as pessoas que serão julgadas no grande trono branco, no tribunal de Cristo, será que dessas pessoas eu não terei responsabilidade de responder também? Pois é. Independente, mesmo que você seja arrebatado, cada vida que ficou, ou cada vida que você fez perder a salvação, ou cada vida que você não se importou, cada vida que você virou as costas, cada vida que se perdeu e você teve a oportunidade de falar da verdade de Cristo, ajudar essas pessoas e não fez, você também responderá. Estão entendendo isso? Por isso que compreender a vontade de Deus e executá-la. Porque a mudança da mente não está só aqui em atingir as nós, mas está em fluir. O que Jesus disse para a mulher samaritana, lá em João 4, capítulo 4, quando ele falou assim: se você soubesse quem te pede água, tu lhe pedirias água, e eu lhe daria água como fonte que faria jorrar de dentro de você. Quando ele fala isso, que ele está dizendo? Que quando ele nos salvou, ele nos colocou uma fonte a jorrar. E muitas vezes a gente retém. Quer fazer como os seres humanos fizeram aí, represas, para poder captar o maior número, o maior volume de metros cúbicos de água, seja para fazer represa de energia ou de abastecimento de água. A gente muitas vezes quer só para nós. Temos que mudar essa visão. Temos que mudar completamente essa questão em nossa mente, para que vidas venham ser impactadas pelo fluir de nossas vidas. Se o Espírito Santo habita em mim, habita em você, o fluir é algo que tem que acontecer. Ok? Vamos lá, vamos seguindo aqui. Para a gente compreender aqui, ó. A própria lição ele fala assim, seguindo aqui, depois de 1 e 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que nós lemos um pouco mais, vamos ler aqui: temos formado obreiro suficiente para cumprir a grande comissão? Aí, logo na sequência, diz assim: e os jovens crentes? Eles enxergaram a grande urgência do trabalho? Vamos ler lá, João, João capítulo 4, versículo 35. Aliás, vamos mais além, vamos ler do 34 ao 36. E Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Aqui os discípulos tinham questionado com relação ao comer requisito, comprar comida, e Jesus aborda esse assunto: a comida que tem de comer, vocês não conhecem, enfim. Aí os discípulos ficam pensando, né? Ruminando entre eles lá, será que alguém trouxe comida para ele? Aí o próprio Jesus vai falar assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Deus enviou Jesus para nos salvar. E nós temos a incumbência de apresentar Jesus, o Salvador, porque ele nos salvou. Versículo 35. Não dizeis: ainda há 4 meses para a colheita? Eu vos digo: erguei vossos olhos e vede os campos, pois os campos brancos já estão para a colheita. Olha o versículo 36. O que colhe recebe desde já o seu salário.
desde já ceifa o fruto para a vida eterna, e assim se regozijam tanto o semeador como o que colhe. Olha que maravilha. Então, a gente tem que aproveitar o momento, esse maior fulgor que nós temos, seja independente da idade. O jovem, o próprio Senhor fala aqui, o jovem ele tem muito mais vigor, que é natural, isso aí é social, a gente vê, né? Uma criança tem muito mais disposição, ela cansa a gente, eu vejo pelos meus netos, né? Eles consomem a nossa energia porque eles têm muita energia. Então, ensinar eles para que eles entrem uma adolescência, uma juventude, conhecendo a Cristo e anunciando a Cristo, com certeza o alcance vai ser muito bom por causa do seu vigor e da sua vontade. Só que não se trata somente de algo físico, se trata também de algo espiritual. Porque quando a gente conhece a Cristo, independente da idade que temos, nós nos tornamos como meninos. Sabe a questão do primeiro amor? Isso é algo que é novo em nós, está em crescimento e desenvolvimento, a gente tem que aproveitar isso, esse vigor espiritual, e anunciar a verdade de Deus. Aproveitar esse momento. Porque o inimigo ele vai tentar, de alguma forma, nos impedir de fazer isso. Mas quando a gente coloca à disposição esse vigor espiritual, o Senhor nos honra. Porque a palavra dele não volta vazia. Vocês estão compreendendo? Vamos mais à frente aqui da lição. Já estamos fechando já, porque essa lição é bem curtinha. Mas sigam a lição. Vocês vão compreender profundamente a grandeza desse ensino. Ok? Mateus 24, 45 a 51 e Mateus 25, 14 a 30. Né? Vamos observar isso. Olha o que diz o texto. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor encarregou de sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que confiará todos os seus bens. Porém, aquele servo formal e disser consigo, o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus conservos e a comer e beber com os beberrões, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, a hora em que não sabe, e o castigará e dará lugar com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. O mesmo diz lá no 25:14. Deixa eu buscar aqui com os irmãos. 25:14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e a outro 1. Enfim, os irmãos conhecem esse texto. Leiam. Vocês vão compreender a responsabilidade que Deus nos incumbiu. Ele nos deu talento, Ele nos deu uma herança para que a gente faça multiplicar. É isso que esse texto está dizendo. O talento que Deus nos deu não é para nós, para ficar guardado em nós, para a gente preservá-los somente para nós. Não, é para que impacte outras pessoas. Aqui esses textos, quando fala de multiplicação, ele está dizendo que aquele dom, aquela herança, aquela riqueza que o Senhor nos deu, é para multiplicar. E como que multiplica? Aquilo que nós recebemos quando ouvimos, e lemos, entendemos, o Espírito Santo nos tocou, a gente tem que fazer o mesmo para as outras pessoas. Anunciar, mostrar onde está escrito, explicar. Que aí o Espírito Santo mora naquela pessoa e ela se volta a Deus e reconhece Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Vocês estão entendendo? Vamos seguindo aqui para a gente encerrar a lição. Número 2. Pois me é imposta essa obrigação. O autor da lição ele comenta o seguinte. Ele vai lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, né? Depois ele diz o seguinte: a expressão ai de mim, se não pregar o evangelho, tem 2 sentidos claros. 1, de obrigação, e 2, de punição. Vamos compreender isso. A obrigação, nós acabamos de ver aqui, nós lemos lá 1 Coríntios capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 5, enfim, nós lemos Mateus, compreendemos que desde antes da fundação do mundo, essa questão toda foi gerada na humanidade, dentro de Deus, gerado em Deus na humanidade, para que isso acontecesse, correto? Mas aqui, quando ele fala de obrigação, a gente tem que ponderar como está o nosso envolvimento na obra do Senhor. Isso é uma das coisas que a gente tem que atentar e ver como está o nosso envolvimento na obra do Senhor. Temos compreendido todas as circunstâncias que temos vivido e apresentado a Deus e as pessoas como Deus operou um milagre em nossas vidas? Abrange todos esses detalhes em nossas vidas. Se Deus operou um milagre em nossa vida, se Deus falou conosco dentro de uma palavra simples, de repente você está meditando num texto, de repente você viu uma pregação, Deus falou com você. Que dificuldade é de você pegar e quando vê uma pessoa passando por aquela circunstância, mesmo que você, ou algo que foi comentado que você compreendeu, por que você não fala para outra pessoa? Isso mede o grau de nosso envolvimento, de nossa responsabilidade com essa verdade.
Agora, a questão da punição é a nossa consciência. A nossa consciência. Como está a nossa consciência a respeito disso? Vocês lembram que eu comentei que nós seremos arrebatados, correto? E aí será lançado no fogo as nossas obras, correto? Por quê? Porque o tribunal de Cristo, todos vão passar. Ah, nós seremos arrebatados, então nós já fomos resgatados. Sim, mas será passado. Deus vai fazer o teste dos galardões. E como está o seu galardão diante de Deus? Compreenda. Se nós vamos reinar com Cristo, o que a palavra de Deus fala? Vamos lá, vamos voltar na leitura bíblica em classe. Olha o que o versículo 10 disse. E para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Para que serve o galardão? Por isso que o julgamento será para todos. Agora, nós seremos arrebatados, nós seremos salvos. Sim, óbvio, foi arrebatado porque é salvo. Né? Mas o nosso galardão será medido. Por quê? Como que a gente vai reinar com Cristo sem ter a análise do galardão? Ah, mas faz competição. Onde já se viu você comentar isso? Eu tenho certeza que vão pensar dessa forma. Não é uma competição, não. Não é competição. É entender o propósito. Quando você entende o propósito, você começa a viver uma vida santa. Você começa a honrar a Deus em cada circunstância de sua vida. Seja ela boa, seja ela ruim. Como isso? Poxa, se eu estou vivendo uma circunstância ruim, mas veio a palavra do Senhor me confortando, me mostrando, a palavra do Senhor foi esclarecida em minha mente. E aí eu vejo uma pessoa passando por uma situação muito parecida, ou sofrendo uma circunstância tão semelhante. E eu não anuncio, que galardão que eu quero? Ouro? Como? Olha lá, se a palha vier. Compreenda isso. Porque você, eu e você, nós, vamos reinar com Cristo no milênio. E cada um receberá a posição conforme o seu galardão. Então não vem pensar que nós não seremos julgados nos nossos atos. Todos. Os salvos e os não salvos. E os que passaram pela tribulação. Todos serão julgados. Estão compreendendo? Para a gente fechar, quando a igreja compreende o chamado divino para a grande comissão, não tem como Deus não ser honrado e exaltado através de nossas vidas. Não tem como ser notório o avivamento dentro das igrejas, dentro dos templos, né, dentro das denominações. Porque nós somos igreja de Deus quando a gente junta os membros. Eu sou um membro, você é um membro, que reunido nós compomos a igreja, o corpo de Cristo. Não tem como não ser honrado e glorificado. Sabe por quê? Porque o cabeça é Cristo. Se você compreendeu, você está ligado na videira verdadeira. E essa ligação, como Jesus disse, enxertado na videira, fomos adotados como filho, através de Jesus Cristo, o cabeça. A obra do Senhor é grande e poderosa. E o nome de Deus Todo-Poderoso é exaltado. Amém? Que essa responsabilidade entre eu e você para com Deus, cumpramos com afinco e muito amor e dedicação. Amém? Até a próxima lição. Um abraço.